Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um programa Marielas aqui na TV Boituva. Hoje eu estou aqui com Farrell Molina, um youtuber famosérrimo que é daqui da nossa cidade e eu estou tendo o prazer de entrevistá-lo hoje. Antes de começar esse bate-papo, um agradecimento especial aos nossos apoiadores, o Salão de Beleza Baixélida, o Colégio Portinari e o Balão Azul Buffet. Farrell Molina, alguém conhece Farrell? Já vou convidar antes para vocês seguirem as redes dele. Ele tem um canal no YouTube. Farrell se escreve F-A-H-E-L. É um Rafael modificado, né? A identidade secreta dele nós não vamos revelar, mas fica a dica, tá? E se você não me segue ainda, nas minhas redes, é @Mundo da Mariela no Instagram, Mundo da Mariela no Facebook também e no YouTube, tá bom? Seja muito bem-vindo, Farrell. Gratidão pelo convite. Gente, o Farrell, ele tem um canal, ele fala sobre hipnose, sobre psicanálise, sobre espiritualidade, sobre tudo, de tudo um pouco, né, Farrell? Exatamente. Desenvolvimento pessoal, hipnose, psicanálise, poder da mente, arquétipos, né? Todos esses assuntos dentro de um único canal, né? São ramificações que levam também à psicanálise, levam também à hipnose clínica. Esse menino tão jovem, né, já falando sobre esses temas tão profundos, desde quando que você começou a se interessar? Olha, desde os meus 17 anos eu comecei a estudar a relação da mente humana com o dia a dia, a espiritualidade. Depois disso a gente vai subindo alguns degraus aí, né, tendo oportunidades e vai se aprofundando, né? Então, e as portas vão abrindo também, né? Sim, então esse interesse começou cedo. E aí você fez alguma formação nessa área ou você tem outra formação? A minha formação nessa área é de psicanalista clínico e hipnoterapeuta. O restante é tudo um conhecimento como autodidata. Eu sempre fui muito amante de leitura, de buscar as coisas, né? E não ficar no conformismo. Então, eu fui sempre estudando, buscando, indo atrás. E, claro, surgiu a oportunidade de uma formação profissional na área e eu aproveitei com conhecimentos prévios já, né? A gente aprende muito mais dessa forma. Bom, gente, vocês sabem que a gente se atrai por ressonância, né? Então, de alguma forma, um buscador apareceu aqui para ser entrevistado por uma buscadora, né, de informação. E aí a gente está aqui nesse bate-papo para trazer algum conteúdo interessante para vocês. Tem uma curiosidade sobre o Farrell, que quem já segue ele sabe, mas talvez você que seja aqui do meu canal não saiba. Ele já conseguiu entrevistar o Silvio Santos. Ninguém menos do que Silvio Santos. Ele teve acesso ao homem do dinheiro, ao homem mais poderoso da televisão brasileira. E conta pra gente como que foi essa aventura, o que te motivou a fazer isso e o que isso trouxe depois. Como a gente estava conversando antes, né? O estudo da mente humana é fantástico e eu comecei a estudar algumas mentalidades. Eu pensei, quem seria uma mentalidade interessante para conversar, para se aproximar, para tirar uma foto, para ter um bom exemplo, para pessoas observarem também técnicas de hipnose, de PNL, todos esses tipos de vertentes que eu trabalho. Falei, vamos no Silvio Santos? As pessoas falaram, é difícil. Silvio Santos, você não vai conseguir. Falei, então é nele que eu vou. Falei, vou atrás Desafiou, dele, né? Vamos no mais difícil, né? Para que seja impactante. Então, comecei a estudar local, qual era a percepção dele, como ele se comunicava. Falei, vamos fazer uma matéria. Tem o meu amigo Gabriel Sartorelli, que trabalhava comigo no canal Pé no Peito Show, que era um canal de entretenimento, né, no começo. E nós fomos atrás dele em alguns lugares. Claro, não foi a princípio assim que a gente conseguiu, né? Tivemos várias portas na cara. O programa chamava Pé no Peito Show justamente por isso, porque a gente tinha que até um gatilho hipnótico, né? Pé no peito, chegando sem medo, sem receio, e falando e procurar alcançar o objetivo. E conseguimos, por falta de uma vez, foram 4 vezes, né? Olha então, só! Em diversas ocasiões tivemos como colocar alguns exemplos, né? Até o caso das gravatas que ele utilizou no programa e falou. Foi uma conversa que eu coloquei alguns gatilhos da programação neurolinguística, alguns gatilhos hipnóticos saudáveis e também alguns arquétipos específicos, né? Gente,
Ele hipnotizou o Silvio Santos. Vocês, por favor, acessem o canal dele e encontrem esse vídeo. Como que dá para encontrar esse vídeo no seu canal? Eu tenho essas matérias no canal Pé no Peito Show. No canal Farrell Molina, eu tenho algumas explicações. Na verdade, não foi uma hipnose com o Silvio Santos. A gente usou de alguns gatilhos específicos dentro do comportamento dele. Então, eu sabia o que ele gostava, pesquisei algumas coisas que poderiam dar uma boa audiência para ele. Falei, bom, vamos colocar isso dentro do programa para que as pessoas observem que a comunicação, a verbalização, os arquétipos podem sim serem utilizados de forma positiva, tanto que as empresas utilizam, né, de várias formas. Não, eu vou querer que você fale um pouco mais sobre arquétipos, mas só fala então, entra no Pé no Peito Show e procura Silvio Santos. Entrevistas com Silvio Santos, tem uma playlist lá, o canal atualmente nós não trabalhamos mais com ele, eu trabalho exclusivamente com o canal Farrell Molina, só por curiosidade, mas então, tá lá, gente, é um arquivo, vale a pena, né? Vale a pena assistir isso daí. Vale a pena. Então vamos falar sobre arquétipos. Para quem nunca nem ouviu falar sobre essa palavra, talvez, né? O que são arquétipos? É tudo aquilo que cria uma memória no inconsciente coletivo. Então, quando você tem acesso a uma imagem, a uma simbologia, a um som, cria-se uma egrégora, né? Cria-se ali em volta uma história, uma série de questões que estão ali enraizadas. Então, quando você olha para alguma figura específica, por exemplo, para uma águia, você já associa que é um símbolo de liderança, que é um símbolo de visão, que é um símbolo que está ali predominando e que é praticamente inatingível. Então, quando você cria isso no inconsciente coletivo, fica difícil quando a pessoa, às vezes, não tem um conhecimento, está à mercê de algumas imagens, de músicas, ter a percepção que é aquilo que está atrapalhando. Mas, na realidade, tem uma memória, tem um registro, é como se tivesse um HD no planeta, com tudo aquilo que já passou por aqui e tudo aquilo que ficou registrado. Por exemplo, a simbologia da suástica. Antes de ter aquela simbologia terrível, né, que foi associada e manchou o símbolo, tinha associação com filosofias orientais, espirituais. Então, aquela egrégora ficou destruída por conta até de uma quebra de movimento ali, mas quando você olha para aquilo, você raramente vai associar. Fala para o pessoal o que é essa simbologia da suástica, que talvez... A simbologia da suástica é a que o Hitler utilizava na Segunda Guerra Mundial para descrever ali o partido nazista, né? Uhum. E ela é uma simbologia mística no Oriente, na Índia, só que as pessoas, no geral, no inconsciente coletivo, apagaram qualquer tipo de memória que tinham em relação a isso, a não ser a pessoa que é mística mesmo, que estuda, e criaram isso. Então, se você colocar numa escola aquilo, até você explicar que aquela referência é de algo místico antigo, a pessoa vai associar ao nazismo. Uhum. Então, é nesse sentido que eu falo que o inconsciente coletivo age. Por exemplo, caveiras. Até conversamos em off sobre isso. Uma pessoa tem várias caveiras no quarto porque gosta de bandas que têm como simbologia isso, ou de repente gosta de histórias que tenham caveiras. Aquilo é um arquétipo negativo, nem fraco é. Ele é negativo. Então, ele cria uma informação na pessoa que ela está preparada para morrer. Ele tem serventia? Tem. Justamente para quê? Perigo. Não se aproxime. Risco de vida. Você pode levar um choque. Você pode morrer. Por isso que tem embalagem de veneno, né? A caveirinha. Exato. Tem serventia. Sim. Você recebeu aquela informação, você já fica de um jeito diferente em relação àquilo. Você toma um cuidado. Mas se você fica olhando para aquilo no momento que você quer relaxar, você cria um desconforto. Você até cria um estado de ansiedade. E aí, às vezes, sem perceber, né? Sem perceber. Porque a pessoa pode falar assim, não, eu não ligo para essas coisas, mas não tem, né? Eu estava contando, gente, para ele em off, que a minha cunhada não quis usar um babadorzinho que ela ganhou no bebê dela, e era um babador preto, cheio de caveirinhas brancas. Então, você imagina, para uma mãe colocar um babador de caveira no bebê, mesmo assim, sabendo que, teoricamente, é uma estampa inocente ali, mas você associa. E você não quer a morte do seu filho, óbvio, né? Exato. Aquele perigo, né? Não tá registrado. Sim. Não importa. Às vezes você coloca pessoas que nunca tiveram acesso a tipos de simbologia, com cores específicas, e você começa a observar o sentimento que elas vão tendo. Então, aumenta a serotonina, ou então abaixa a serotonina. Sim, é científico, né? Não é crendice popular. Não é crendice popular, Coisa que tá realmente... E na hipnose utilizamos isso também no procedimento,
Dentro de todo um relaxamento, dentro de toda uma questão verbal, existe a hipnose que é só conversacional, e a hipnose que entra em um estado mais profundo de relaxamento, onde você pode criar histórias, criar um relaxamento, uma indução que, com os arquétipos, com as palavras-chave corretas, fazem com que a pessoa entre em um estado favorável para resolver questões traumáticas, né? Uhum. Muito interessante. Você tem algum caso curioso assim para contar para gente de hipnose? De hipnose? Sim, a hipnose ela serve para destruir crenças limitantes, por exemplo? Totalmente. Muita gente procura para alcançar um objetivo, por exemplo. Uhum. Tem um caso que eu comentei em uma palestra de um rapaz que tentou o suicídio. E depois que ele começou a entender algumas questões que o levaram a realizar ali aquela tentativa, ele começou a ir para um caminho da área de saúde. Então ele entrou numa faculdade de medicina e hoje ele quer ser um ortomolecular. Por quê? Porque dentro da vida dele, ele sempre foi colocado de lado. Ele tentava falar uma coisa com os pais não davam atenção. Ele foi se reprimindo. E começou a beber. Os pais não queriam entrar na privacidade dele. Sabiam o que ele tinha no quarto, as simbologias que nós falamos, as músicas que ele ouvia. E aí um belo dia, infelizmente ele tentou se jogar. Sobreviveu, tudo mais. Depois, em algumas sessões, fomos concluir que ele tinha essa questão com os pais, que não davam atenção. Ele ficou reprimido porque ele não podia se comunicar, não deixava. Aí isso foi levando à depressão, ao alcoolismo. E depois que ele começou a realizar um procedimento de hipnoterapia, ele foi substituindo memórias traumáticas por outras memórias, né? Não é que a gente troca a memória, mas você começa a ter uma outra visão do desempenho, uma outra visão da vida, né? A vida é bela, a vida é para ser maravilhosa, mas muitas vezes as memórias que nós criamos trazem aquela questão de reclusão. Tudo que gera um trauma cria uma memória. Sim. Então a memória ela vem através de uma situação traumática ou impactante, não precisa ser traumático a ponto da pessoa ter tido uma dor. Às vezes nem mais, lembra, né? Lembra. Fica registrado na mente e a pessoa nem lembra mais, mas o sentimento, as impressões, as memórias ficam sobre aquela situação e aquilo vai se repetindo. Por conta da lei da atração, a pessoa vai acabar atraindo novamente outras situações que vão trazer aquela mesma emoção, aquela mesma sensação do primeiro trauma. É um looping, né? É um looping. E aí vão se formando abismos emocionais que depois a pessoa já nem sabe mais por que ela tem aquela sensação tão ruim diante de um fato que aparentemente nem é tão assim, né? Não tem uma proporção, mas é porque o buraco está mais embaixo. Bem mais embaixo, até os vícios, né? Sim. Muita gente procurar ali uma solução, um auxílio para o tabagismo. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? O tabagismo ele é muito acessível, as pessoas atravessam a rua, tal. Então, precisa entrar num procedimento específico. Então, você tira a importância daquilo na vida da pessoa. Você começa a trabalhar com uma indução específica, com gatilhos específicos, aos poucos você vai apagando a importância daquilo, compreendendo por que a pessoa acessou a primeira vez aquele vício, o que estava envolvido. Ah, queria fazer parte da turma, queria ser legal, era a mídia, né? Os comerciais cheios de mensagens subliminares. Às vezes era alguém que representava, né, um grande afeto, às vezes um laço familiar, às vezes até. Familiar, né? Todo mundo que era legal para aquela pessoa fumava. Uhum. Aí você faz o quê? Você entra em contato com isso e vai apagando o brilho daquilo. E colocando brilho em outras coisas que são importantes, que trazem a contribuição, né? Que nem a gente estava conversando em off também. Contribuir com todos os envolvidos é muito importante. Então, o cigarro é uma das coisas que você pode colocar como não traz nenhum benefício para ninguém. Sim. E quem está vendendo, por exemplo, também está se beneficiando com dinheiro. Ponto. E o resto? Né? É muito complicado. Sim, porque você está contribuindo para acabar com a saúde de muita gente, né? Criou uma egrégora, né, que a gente estava conversando, criou um aspecto no inconsciente coletivo. Hoje está mais amplo isso, né, que o cigarro ocasiona a morte. Mas antes não, era status, né? Status. Ser legal. Cool. Da turma. Bom, gente, e me conta uma coisa, Farrell.
Você, com todas essas formações, né? Quando que você teve a ideia de contribuir com essas informações para o público, de criar o seu canal no YouTube, fazer os seus vídeos? Primeiramente, eu comecei com a comunicação, né? O entretenimento. É legal? É. Tinha conhecimento nessas áreas específicas. Eu pensei, preciso começar a contribuir, preciso começar a fazer algo que traga uma mudança, pelo menos em algum aspecto, de quem chegar aqui para assistir. É legal se divertir, é legal fazer uma piada, né? Tive a formação de ator anteriormente e tal, mas ainda não tinha chegado lá. Então eu comecei a me aprofundar em alguns aspectos, falei, vou criar um canal chamado Farrell Molina, que aí veio depois do Pé no Peito Show. E comecei a colocar mensagens, comecei a compartilhar um pouco do meu conhecimento, e esse canal também proporcionou que eu pudesse estudar mais assuntos, né? Porque uma coisa vai ligando a outra, você vai conhecendo outros profissionais, vai se especializando, portas vão abrindo, e aí o canal foi crescendo em cima dessa temática. Então muitas pessoas acessaram a primeira vez para ver uma simbologia específica, o significado, por exemplo, de uma planta, o significado de um animal de poder, o significado de um objeto no lar, né? Às vezes as pessoas procuram muito. E isso foi proporcionando que eu pudesse observar o que o público estava mais engajado e estava ajudando e procurei me aprofundar mais, né? E aí veio a psicanálise clínica, veio a hipnose clínica, veio a programação neurolinguística e ainda vai vir muitas coisas, né? Com certeza, a gente está sempre em evolução, né? Evolução constante. Então, assim, conta para o pessoal, né? Que tipos de problemas, que tipo de questões que as pessoas procuram mais você para atendimentos individuais, para resolver que tipo de questões? Você falou de alcoolismo, né? Suicídio. Alcoolismo, as pessoas que já tentaram o suicídio, às vezes as pessoas que estão em depressão não são as pessoas que vão procurar, mas um familiar às vezes observa, leva até um médico, leva até algum outro tipo de tratamento e o próprio médico recomenda, às vezes depende do médico, fala, faça alguma coisa paralela, como uma hipnose, de repente até um processo de coaching, como você já mencionou, que realiza. Uma psicoterapia, uma psicoterapia, né? alguma coisa diferente, né? Para que a pessoa possa ter várias possibilidades. Ansiedade, as pessoas procuram muito. Tabagismo, as pessoas procuram muito. Timidez também. Às vezes a pessoa é tímida e ela não sabe por quê. Ela entra em pânico, às vezes, para falar em público, mas quer falar em público. Mas tem aquele desejo em falar em público. Sabe? Admira um tipo de profissão, observa, quer fazer aquilo, mas na hora de falar em público vai travar. Essa pessoa procura. Às vezes traumas, pessoas que passaram por traumas na infância, que não conseguem lidar com o trauma. Em uma sessão a gente já consegue observar, através de uma anamnese psicanalítica, o que é o foco ali da situação. E aí depois, através de um processo hipnótico, vamos organizando ali as caixas, né, que tem dentro do cérebro da pessoa e compreendendo o que levou aquela pessoa àquele estado. E aí a gente vai limpando, vai ressignificando. É uma dessensibilização imediata, na verdade. É um processo breve até, né? Breve. Bem rápido o resultado. A psicanálise convencional, às vezes, é um processo que demora alguns anos. A hipnose clínica, para mudar um padrão, 21 sessões, a pessoa consegue atingir um novo padrão, às vezes até menos, sabe? Depende da situação. Em uma sessão, a pessoa já vai encontrar uma solução para ela mesma poder ter ali o controle da própria existência. Sabe? O autoconhecimento, todos nós temos que ter, né? Sim, deveríamos, né? Buscar, na verdade. Deveríamos buscar, mas é que às vezes as pessoas vivem tão no piloto automático que elas não estão disponíveis para dedicar um tempo a se conhecer melhor. Exatamente. E aí elas ficam andando em círculos e muitas vezes sem ter consciência de que está nas mãos delas a mudança e fica naquela postura de vítima, né? Looping, mas né? eu não consigo, mas porque fulano, porque ciclano, porque o governo, porque a empresa, porque... São os mecanismos de defesa, né? Sim. A pessoa sempre coloca uma negação, ou então uma projeção, e fica sempre nisso. Nunca cara a cara para resolver. A hipnose proporciona isso. Que a pessoa consiga compreender e consiga ressignificar também.
Uhum. E você estava falando dos arquétipos, né? Um arquétipo de poder, por exemplo, que a gente está conversando em off aqui sobre a águia, né? Fala para o pessoal o que pode acontecer de negativo ou de inconveniente quando você usa esse arquétipo da águia. É uma pergunta que muitas pessoas fazem, muitas pessoas almejam o arquétipo da águia. Muitas pessoas, quando começam a estudar sobre o assunto, falam, eu quero a águia. Não, a águia é poder, a águia é o topo, então eu quero a águia. De uma forma errônea, porque muitas vezes a pessoa não quer ter o comportamento de uma águia. Ela quer ter o estilo de vida que uma águia tem. Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ser águia dói. Dói, e dói muito, porque não tem para quem você jogar a peteca. É tipo assim, chegou na tua mão. Não, peraí, eu preciso definir e passar de novo para quem as outras pessoas realizem o que for preciso. Mas a decisão vai cair no teu colo. Sim. Então, às vezes a pessoa lê um pouco sobre o assunto, chega no trabalho, tem 30 pessoas na mesma sala, põe uma baita de uma águia na mesa, coloca um quadro de uma águia, todo mundo está olhando aquilo, todo mundo está recebendo aquela informação. Lembra do inconsciente? Todo mundo está captando aquilo. Gera briga, gera discussão. Porque aí tem um monte de águia na mesa, uma querendo voar mais alto que a outra. Todo mundo se bicando, às vezes o cara vai ser mandado embora. Por quê? Porque o cara lá de cima vai olhar e falar, esse cara vai me dar problema. Então, nesse caso, o certo seria só o líder ter acesso a essa imagem da águia. Só o líder e ele observar. Por exemplo, às vezes as pessoas também, o líder coloca uma baita águia atrás dele. Quem vai estar sentado conversando com ele vai estar ali recebendo aquilo. O que muitos fazem? Tem a porta de entrada, ele coloca a pessoa sentada e ele coloca atrás da pessoa. Ele fica olhando enquanto conversa, ele fica recebendo aquela informação, atuando nos neurotransmissores, né? Então, uma forma adequada poderia ser essa, porque a pessoa vai até bater o olho se ela quiser, mas ela não vai ficar concentrando naquilo. E qual seria um arquétipo interessante para uma equipe de trabalho, para que essas pessoas convivam em harmonia e tenham uma boa performance? Lobo. O arquétipo do lobo é muito interessante para esse tipo de dinâmica. Por quê? Organização, hierarquia, né? Também tem a hierarquia dentro do grupo de lobos, e as pessoas começam a ter uma estratégia. Um não passa por cima do outro ali. Cada um vai ter a tua posição, lógico, né? Vai ter que ter uma equipe com liderança, com gestão, com outros profissionais acima. Por exemplo, um cavalo, um arquétipo de um cavalo. Para gerentes, pessoas que gerenciam junto com a águia. O cavalo domina aqui, tem rapidez, agilidade, vigor. Você não tem tanto medo de um cavalo quando você olha para ele. Você tem vontade de chegar perto, de acariciar. Ele é belo, forte, tem vigor, e a águia tem a visão privilegiada. Então, a águia está acima, o cavalo está abaixo, a equipe tem ali o lobo, os lobos ali. Então, funciona muito bem. Farrell, muito obrigada, então, pela sua presença. Adorei que você aceitou meu convite para vir aqui. Espero que você possa voltar outras vezes, falando mais sobre outros assuntos interessantes para o nosso público. Vamos agitar nossa live no Instagram, no meu canal Mundo da Mariela. Se você ainda não me segue, me siga no Instagram, @Mundo da Mariela. Se você quiser receber os links do programa semanalmente, clica no meu link na bio, lá no meu perfil do Instagram, que você pode entrar na minha lista do WhatsApp e receber toda semana os links do programa. Sigam Farrell Molina em todas as redes também, no Instagram, no Facebook. Facebook tem também? Tem Facebook também. Facebook, YouTube. E tem um canal no Telegram também, que ele posta todos os conteúdos dele. Estamos cercados de todos os lados aí. Bom, o Farrell atende pessoas do mundo inteiro online com a hipnose e a psicanálise, mas agora ele tem uma novidade para contar. Qual é essa novidade? Aqui na cidade de Boituva, teremos atendimentos presenciais em 2 espaços aqui na cidade, que é o Centro Empresarial Luceme e a Clínica Corpus. Muitas pessoas querem ter esse contato de uma forma presencial. Quem está na região pode ter essa oportunidade de desenvolver tudo isso que a gente conversou dentro de uma terapia adequada. Muito bem. Então, muito obrigada, Farrell. Gratidão. E até a próxima vez. Boa semana, pessoal.